7. O ardil de Satanás para arruinar o plano de salvação. Satanás estivera em guerra com o governo de Deus, desde que começara a rebelar-se. Seu êxito em tentar Adão e Eva no Éden e introduzir o pecado no mundo tornara ousado esse arqui-inimigo. E ele se jactara orgulhosamente aos anjos celestes de que, quando Cristo aparecesse, tomando a natureza humana, seria mais fraco do que ele, e que ele havia de vencê-lo por seu poder. Exultou de que Adão e Eva no paraíso não lhe houvesse podido resistir às insinuações quando apelara para seu apetite. Os habitantes do mundo antigo, ele vencera da mesma maneira, pela condescendência com o concupiscente apetite e as paixões corruptas. Mediante a satisfação do apetite, ele derrotara os israelitas. Gabava-se de que o próprio Filho de Deus, que estivera com Moisés e Josué, não fora capaz de resistir-lhe ao poder e levar seu povo escolhido a Canaã, pois quase todos quantos deixaram o Egito morreram no deserto. Também que ele havia tentado o manso homem, Moisés, para tomar para si mesmo a glória a que Deus tinha direito. Davi e Salomão, especialmente favorecidos por Deus, mediante a condescendência com o apetite e a paixão, ele induzira a incorrer no desagrado de Deus, e gabava-se de que poderia ainda ser bem-sucedido em impedir-lhe o desígnio de salvar o homem por meio de Jesus Cristo. Sua mais eficaz tentação em nossos dias. Satanás vem ter com o homem da mesma maneira por que veio a Cristo, com suas irresistíveis tentações para condescender com o apetite. Ele conhece bem sua força para vencer o homem nesse ponto. Venceu Adão e Eva no Éden pelo apetite, e eles perderam sua bendita morada. Que acumulada miséria e crime encheram o mundo em consequência da queda de Adão. Cidades inteiras têm desaparecido da face da terra em virtude dos crimes vis e da revoltante iniquidade que as tornaram uma nódoa no universo. A tendência com o apetite foi o fundamento de todos os seus pecados. Por meio do apetite, Satanás dominou a mente e o ser. Milhares de pessoas que poderiam haver vivido passaram prematuramente à sepultura, física, mental e moralmente fracos. Possuíam boas faculdades, mas sacrificaram tudo ao apetite, o que os levou a soltar as rédeas da concupiscência. Satanás exulta ao ver a família humana mergulhando mais e mais profundamente no sofrimento e na miséria. Ele sabe que as pessoas têm hábitos errôneos e o corpo doente. Não podem servir a Deus tão resoluta, perseverante e puramente como se fossem sãos. Um corpo doente afeta o cérebro. Com a mente servimos ao Senhor. A cabeça é a capital do corpo. Satanás triunfa na obra danosa que faz mediante o levar a família humana a condescender com hábitos que os destroem, e uns aos outros, pois por esse meio está ele roubando a Deus o serviço que lhe é devido. O alimento que ingerimos e a vida que vivemos. A condescendência com o apetite é a maior causa de debilidade física e mental, e jaz na base do enfraquecimento que se patenteia por toda a parte. Nossa saúde física é mantida pelo que comemos. Se nosso apetite não está sob controle de uma mente santificada, se não somos temperantes em tudo que comemos e bebemos, não estaremos num estado saudável físico e mental para estudar a palavra com o propósito de aprender o que diz a Escritura. Que farei para herdar a vida eterna? Qualquer hábito não saudável produzirá no organismo uma condição não saudável e a estrutura viva, delicada do estômago será prejudicada.
e não estará em condições de fazer o seu trabalho devidamente. O regime tem muito que ver com a disposição de entrar em tentação e cometer pecado. Adão e Eva falharam nesse ponto. Em virtude da tentação de condescender com o apetite, Adão e Eva, no princípio, caíram de seu elevado, santo e feliz estado. E é por meio da mesma tentação que a raça se tem enfraquecido. Tem permitido que o apetite e a paixão tomem o trono e ponham em sujeição a razão e o intelecto. Seus filhos seguiram avante. Eva foi intemperante em seus desejos quando estendeu a mão para apanhar o fruto da árvore proibida. A satisfação própria tem reinado quase suprema no coração de homens e mulheres desde a queda. Especialmente o apetite tem sido tratado com condescendência, e eles têm sido por ele regidos em lugar da razão. Por amor de satisfazer o paladar, Eva transgrediu o mandamento de Deus. Ele lhe dera tudo quanto suas necessidades requeriam, todavia ela não estava satisfeita. Sempre desde então, seus filhos e filhas caídos têm seguido os desejos de seus olhos e de seu paladar. Como Eva, tem desconsiderado as proibições de Deus e seguido uma orientação de desobediência, e como Eva, se tem lisonjeado de que as consequências não seriam tão terríveis como haviam receado. O pecado atrativo. O pecado parece atrativo pela roupagem de luz com a qual Satanás o envolve, e ele se agrada quando pode assegurar um mundo cristão em seus hábitos diários sob a tirania do costume, como os pagãos, permitindo que o apetite os governe. Satanás sabe que não pode vencer o homem a menos que lhe controle a vontade. Isso pode ele fazer iludindo-o de maneira que este coopere com ele, transgredindo as leis da natureza no comer e no beber, e o que é violação da lei de Deus. Muitos gemem sob um fardo de enfermidades devido a hábitos errôneos em comer e beber, os quais violentam as leis da vida e da saúde. Estão enfraquecendo seus órgãos digestivos pela condescendência com o apetite pervertido. Maravilhoso é o poder da constituição humana para resistir aos abusos contra ela. A persistência nos hábitos errados, em excessiva comida e bebida, porém, enfraquecerá toda a função do organismo. Satisfazendo o apetite pervertido e a paixão, mesmo cristãos professos, estragam a natureza em sua obra e diminuem a capacidade física, mental e moral. Fracasso no aperfeiçoamento do caráter. A incapacidade de controle do apetite demonstra-se-á a ruína de milhares. Quando houvessem eles vencido nesse ponto, possuiriam força moral para obter vitória sobre toda a tentação de Satanás. Os escravos do apetite, porém, fracassarão no aperfeiçoamento do caráter cristão. A contínua transgressão do homem, por 6.000 anos, tem trazido doenças, dor e morte como colheita. Muitos são tão entregues à intemperança que não mudaram sua atitude de condescendência com a gulodice por nenhuma consideração. Sacrificariam mais depressa a saúde e morreriam prematuramente do que restringiriam seu apetite intemperante. Vicioso círculo de degradação. A baixa estima que os homens votam a seu corpo, o pouco que desejam conservar puro e santo, fazem-nos tanto mais negligentes na satisfação do apetite pervertido. Satanás está levando o mundo em cativeiro, mediante o uso das bebidas alcoólicas e do fumo, café e chá preto. A mente dada por Deus, que deve ser conservada clara, é pervertida pelo uso de narcóticos. O cérebro não mais é capaz de discernir corretamente.
O inimigo tem o controle. O homem vendeu sua razão por aquilo que o enlouquece. Não tem senso algum do que é direito.